Olá, eu me chamo Natália Schroeder e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Entre a Escola e os Migrantes, uma Educação, que é orientado pela professora Bettina Hillensheim. Para começar, é importante destacar que os fluxos migratórios contemporâneos vêm passando por mudanças significativas, e que no Brasil, desde 2021, há um aumento considerável na presença de crianças e adolescentes, que também têm permanecido por um período mais prolongado no país. São jovens e crianças que acessam a escola, entre outros serviços da rede de atenção e proteção. Então, nesse contexto, o presente trabalho ele foi desenvolvido com o intuito de apresentar parte das discussões que têm sido realizadas na pesquisa Processos de Exclusão Escolar, um estudo com crianças migrantes, cuja produção de dados foi desenvolvida junto a uma escola estadual no interior do Rio Grande do Sul, que tem recebido estudantes migrantes, principalmente de nacionalidade venezuelana. O projeto foi dividido a partir de dois eixos investigativos. O primeiro é processos de exclusão escolar e o segundo é entre infâncias, escola e migrações. O presente trabalho discute, então, o segundo eixo, que possui como objetivos analisar os efeitos do ingresso das crianças migrantes sobre a escola, bem como discutir como se produzem os modos de relação das crianças migrantes a partir da sua inserção no ambiente escolar. O método teórico metodológico utilizado foi a cartografia, sendo que a produção de dados foi registrada em um diário de campo coletivo, mediante observações do cotidiano escolar, bem como a partir de grupos com os estudantes migrantes matriculados a partir do quinto ano do ensino fundamental, e grupos também com os pais e responsáveis e com os professores. Para que a gente possa pensar em resultados de pesquisa, é importante ressaltar o conceito de entre, proposto por Deleuze, entendendo que o que se passa entre uma coisa e outra, entre a escola e as crianças migrantes, desfaz os limites já pré-existentes e cria novas possibilidades a partir desse encontro. A chegada, então, desses jovens migrantes contemporâneos desestabiliza a identidade de uma escola que é brasileira, pública e do interior, abrindo um tempo para encontros e para que diferentes possibilidades apareçam. A gente conseguiu perceber pequenos gestos que alteram o cotidiano escolar, né? Seja a presença de duas línguas, o português e o espanhol, como a placa de Bienvenidos que já tem na entrada da escola, sejam os professores passarem a pensar o ensino da história para além da história do Brasil, considerando também a geografia da Venezuela, sejam ao fazer as arepas, que é um prato típico de lá, para que outros alunos possam experimentar, seja a possibilidade de pensar outras modalidades esportivas, como o beisebol, ou até mesmo ouvir dessas crianças como eram as coisas nos seus países de origem, né? Tudo isso, de certa forma, altera a identidade dessa escola. Por isso a ideia do entre, que não precisa ser definido entre um ou outro, mas os dois. Não precisa ser o Brasil ou a Venezuela, mas que a gente possa permitir que na escola exista um espaço que esse entre aconteça. Então, considerando que, de modo geral, as discussões que abordam a inclusão escolar de crianças migrantes, frequentemente elas focam apenas no acesso e na adaptação da língua. A nossa produção de dados, então, apontou que isso limita e fragmenta a forma como a gente pensa a educação, porque não considera as novas possibilidades que aparecem a partir desse encontro entre a escola e as migrações. Então, assim, é necessário valorizar esses pequenos gestos que promovem uma educação migrante, uma educação que é em devir, que transcende nacionalidades, idiomas, uma educação que é fluida e em constante movimento. Uma educação que não precisa ser brasileira ou venezuelana, em português ou em espanhol, mas também que se constitui como um migrante. Muito obrigada pela atenção.